Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para passarmos já ao primeiro tema que, inevitavelmente, tem que ser o tema do momento, isto é, o assalto à democracia europeia, protagonizado por uma questão de corrupção que tem a ver com o Qatar, numa altura em que o Qatar ainda continua a ser o organizador do Campeonato do Mundo de Futebol, portanto, as coisas continuam ligadas por essa via. Um, Embaixador, como é que viu esta questão toda? O Parlamento Europeu, a Presidente do Parlamento Europeu, disse exatamente isto, que era um assalto à democracia europeia. Talvez em Portugal e nos países do Sul, mais onde o impacto da corrupção tem sido mais constante, seja normalmente a ideia seja um bocadinho excessiva, pareça ser um bocadinho excessiva, mas não para o centro da Europa. Como é que está a ver toda esta questão? Esta questão põe em causa, de certa maneira, a legitimidade das instituições europeias e a credibilidade das instituições europeias perante os seus cidadãos, perante aqueles que votam para essas instituições. Afinal, chega-se à conclusão, que já se suspeitava, que dentro daqueles que são eleitos para as instituições europeias, neste caso o Parlamento Europeu, há pessoas que são, digamos, facilmente apanháveis em teias de corrupção, que têm essencialmente a ver com a promoção de interesses exteriores à União dentro da União. Presume-se que, em processo legislativo, na própria promoção da imagem de determinados países. Uh, Nós sabíamos no passado, eu vou dizer isto com todo o cuidado, mas sem economizar palavras. Nós sabíamos no passado que há deputados ao Parlamento Europeu, de todos os setores políticos, que permanentemente fazem proselitismo sobre países estrangeiros. Às vezes por boas razões, outras vezes por más razões. Mas sempre sem uma razão legítima, é isso que quer dizer, não é? Não, não, António, não Não? é a razão legítima. A União Europeia vive permanentemente numa relação internacional e o Parlamento Europeu, particularmente a partir do momento em que tem mais poderes e em que tem vindo a crescer os seus poderes, tornou-se uma área apetecível para interesses exteriores. Eu, quando digo interesses exteriores, não estou a ver apenas a natureza económica. Estes não são. O Qatar não precisa de comprar acordos internacionais para facilitar a sua vida, mas outros países precisarão. E outros países precisarão, e alguns deles até serão democracias, e alguns deles até serão países amigos. Eu quero com isto dizer que há países amigos, países tradicionalmente amigos da Europa, países com os quais a Europa tem relações privilegiadas, que têm lobbies internos dentro do Parlamento Europeu em seu favor. Dir-me ao António, mas são legítimos ou são ilegítimos? Eu não sei se o serem ideologicamente proximidade, terem ideologicamente uma proximidade, os torna mais legítimos ou menos ilegítimos. Eu devo confessar que não gosto muito de ver figuras que representam o Parlamento Europeu, que foram eleitas por nós, Europa, a serem capturáveis por razões até ideológicas, neste caso é por razões materiais, de conta bancária, por interesses estrangeiros. E sempre me repugnou isso, devo dizer, nos anos em que passei por lá, e passei muitos anos na vida comunitária. Estes grupos de amizade, estes grupos de promoção de interesses, são sempre coisas que a mim me chocaram, pela simples razão de que isto, de certa maneira, retira uma independência à leitura que a Europa faz do mundo exterior. Este caso é um caso muito específico. O Qatar é um país, como nós aliás já falámos aqui vários dias, que vive numa tentativa de promoção da sua imagem internacional. É um país muito pequeno, no quadro do Conselho da Cooperação do Golfo, é um dos 6 países do Golfo, tem uma conflitualidade, digamos, mais recente com a Arábia Saudita, que é o grande país da área e é a grande figura tutelar dos países do Golfo. E o Qatar tomou iniciativas no plano internacional, apoio ao Hamas, mas também fórmulas de atuação, por exemplo, na relação com o Irão, etc.,
que, de certa maneira, o dissociavam da Arábia Saudita. E por isso mesmo esteve numa espécie de quarentena, cerca de 2 anos, por pressão da Arábia Saudita. O Qatar tem muito dinheiro, tem o dinheiro do gás, e mais do que isso, o Qatar tornou-se, nas últimas semanas, o objeto do interesse da União Europeia, pela simples razão de que era a maneira de fugir ao petróleo russo e ao gás russo. Neste caso, ao gás russo. E de repente o Qatar passou a ser um menino bonito das instituições internacionais e dos países ocidentais. Só que o Qatar é o que é uma ditadura, é um pequeno principado, mas é uma ditadura, e tem uma agenda externa complicada de proeminência. Agora meteu nessa agenda externa alguns deputados europeus e não só, aparentemente também assistentes, etc. E pagou-lhes para isso, pagou-lhes muito dinheiro. Felizmente que a máquina europeia, e eu acho que isto foi muito importante, foi capaz de detectar a tempo este caso. Como este, deverá haver outros que a máquina não detecta. Mas os mecanismos de controlo dos lobbies dentro do Parlamento Europeu estavam atentos. E é importante que estas pessoas sejam detidas, que sejam julgadas, que sejam presas, para funcionarem também como um exemplo relativamente àquilo que são instituições de natureza democrática, cuja legitimidade nós temos procurado reforçar com os tratados europeus, com o aumento de poderes do Parlamento Europeu, e esperávamos que estas pessoas fossem imunes a esse tipo de pressão financeira. E, portanto, é um bom exemplo. Esperemos que não funcione em detrimento da Europa, esperemos que funcione em favor de um esforço de maior legitimidade e atenção, escrutínio e transparência das instituições europeias. Para já funcionou pelo menos em favor do riso de Vítor Orbán, que mal se soube deste caso, veio imediatamente comentar que, de facto, quando a União Europeia e o Parlamento Europeu se queixam dos níveis de corrupção na Hungria, afinal de contas, diz Vítor Orbán, rindo-se gostosamente, acabaram por ser apanhados na mesma teia. Orbán está numa União Europeia cujos princípios e separação de poderes ele próprio rejeita, tentando aproveitar aquilo que pode dentro dessa União Europeia, percebendo, embora, que, olhando para o mapa, basta olhar para o mapa europeu, se a Hungria saísse da União Europeia, e tendo atenção que não é nenhuma Suíça, acabaria por ter uma situação muito difícil na sua vida e no seu futuro. Portanto, Orbán está a esticar a corda dentro da União Europeia, percebendo que a União Europeia precisa dele para a unanimidade requerida para determinado tipo de movimentos e ao mesmo tempo protege a singularidade do seu regime e as suas idiosincrasias, o ataque aos tribunais, o ataque aos mídia, um conjunto de ações de natureza restritiva relativamente aos direitos humanos. Usa isto como um belo pretexto e, de facto, em tudo aquilo que a democracia interna da União Europeia puder ser, digamos, acusada de tudo aquilo que ela puder ser acusada, isto funciona em favor das pessoas que não gostam dela. Mas já agora, António, havia uma velha frase que eu ouvia nos meus tempos da União Europeia que se dizia a propósito da sua falta de democraticidade. E dizia-se às vezes, se a União Europeia tentasse entrar para a União Europeia, não conseguia, porque as instituições europeias não são suficientemente democráticas para ela ser membro da União Europeia. Mesmo assim, suponho que é capaz de estar confortável com a forma célere e aparentemente sem olhar a outros interesses, a forma como a União está a resolver esta questão. Estou, enfim, acho que a Presidente do Parlamento Europeu muito rapidamente saiu a terreiro. Acho que é importante, digamos, evitar. Talvez, peço desculpa por interromper, talvez a Comissão Europeia não tivesse demonstrado o mesmo à vontade para lidar com a questão, não lhe pareceu? António, a Comissão Europeia, isto é como um Estado. A Comissão Europeia é um outro poder. E, portanto, também não pode estar a imiscuir-se. Se fala muito, está-se a imiscuir numa instância diversa. A União Europeia, repare que a Comissão Europeia nasce do Parlamento Europeu. É o Parlamento Europeu quem, depois de escolhidas as pessoas pelos vários Estados-membros, é ele quem, no fundo, lhe dá a legitimidade. Portanto, a Comissão está dependente do Parlamento. A Comissão também não pode, digamos, mesmo o Conselho de Ministros, os Estados-membros, não se devem meter muito nisto.
Isto é um assunto do Parlamento Europeu, deve ser resolvido pelo Parlamento Europeu e espero que seja um bom pretexto para aumentar as regras de transparência interna dentro do Parlamento Europeu. Porque vou-lhe dizer uma coisa, os lobbies funcionam dentro do Parlamento Europeu e nós sabemos que há regras para os lobbies, hoje em dia, da União Europeia, como funciona, aliás, junto à Comissão. E os lobbies são legítimos. Os lobbies de representação de interesses, de explicitação de interesses de vários setores, sindicais, empresariais, ambientais, ONGs, etc., são legítimos. O que têm é que ser muito transparentes e ser sujeitos a regras. Provavelmente elas não serão suficientes, mas foram, pelo menos, digamos, suficientemente eficazes para detectarem este caso. E este caso pode servir de um belo exemplo para sanear as instituições europeias e, em particular, sanear o Parlamento Europeu. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.